Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou liberar para você baixar grátis essa aqui, que é uma planilha de gestão da manutenção. Uma ferramenta ótima para você utilizar no seu trabalho, no seu dia a dia e muito boa também para você estudar ela, caso você esteja aprendendo Excel e queira uma aplicação prática. Nessa aula eu vou deixar liberado para você baixar essa planilha e vou te explicar um pouco do funcionamento dela, como você pode utilizar e como eu criei. Então fica aí, já deixa o like nessa aula que eu vou liberar para você baixar essa planilha na aula de hoje. E antes de começar, deixa eu lembrar para você que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links, tá bom? No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem o arquivo que eu vou utilizar nessa aula. Ou seja, o terceiro link da descrição tem a planilha para você baixar, tá? O que tem nessa planilha? Se você reparar aqui, é um painel ali com as principais informações sobre a gestão da manutenção da minha empresa. Então eu tenho alguns gráficos comparando, acompanhando a evolução da quantidade de manutenções ao longo dos meses, tá vendo? As manutenções por mês. Tem aqui também a mesma visão, só que já segregado em manutenção corretiva, preditiva e preventiva. Aqui tem uma visão geral sobre esses 3 tipos de manutenção, o volume dentre esses 3 tipos, a porcentagem de manutenções que demandaram troca de peças e que não demandaram troca de peças, a conclusão após a manutenção, você pode perceber que a maioria estava apto para o serviço depois da manutenção, e também tem o status da manutenção, né? Você vê que 70% está agendado e apenas 30% já foi realizado. Isso daqui eu preenchi com informações fictícias, e é claro que se você for utilizar, você vai precisar preencher essa planilha com as informações da sua empresa. Esse é o resultado, é o painel que a gente acompanha a evolução, a gestão da manutenção de uma empresa. Mas para você ter esse resultado, você precisa preencher outras planilhas, tá? Na planilha ativos, tá vendo? É a planilha inicial que a gente tem. A gente começa descrevendo algumas informações sobre os ativos que a gente tem na empresa, tá? A gente poderia botar aqui qualquer coisa que demande manutenção. Uma máquina da sua empresa, um veículo que ela utilize para fazer uma entrega, entendeu? Qualquer coisa do tipo. Então eu fui colocando instrumento 6, instrumento 1, instrumento 2, tá? Dei nomes fictícios mesmos. Para cada um desses instrumentos, tá? Que você vai registrar, você vai informar a data de aquisição, a data da compra e a frequência de manutenção preventiva, tá? Manutenção preventiva, se a gente colocar ali um exemplo de um carro, né? Se você compra um carro, tem aquela manutenção, aquela revisão que você faz todo ano, tá? Então, a ideia é que cada equipamento, cada instrumento, cada ativo tem uma frequência de manutenção preventiva. O carro, ele pode ter uma manutenção preventiva de 1 em 1 ano. Então, você leva a cada 365 dias, você leva ele na oficina para fazer a manutenção. Tem equipamentos que às vezes demandam uma manutenção preventiva mais constante. Então, ao invés de ser 1 ano inteiro, é 6 meses, 180 dias. Tem equipamentos que demoram até de 60 a 60 dias, 30 e 30 dias, você precisa fazer algum tipo de manutenção preventiva. Então, quando você for registrar o produto, o ativo, tá? Você já informa aqui a frequência, a quantidade de dias que vai demorar para você fazer essa manutenção. Essa coluna aqui, a gente calcula a última manutenção preventiva que foi feita, tá? Isso daqui é calculado, vem de uma outra planilha. E a gente também tem a próxima, tá? A próxima manutenção preventiva que está agendada. Olha, se a última manutenção foi feita no dia 15 de junho de 2023 e é feito de 360 dias, tá? Então a próxima vai ser o quê? 360 dias após a última manutenção. Simples, beleza? E assim a gente tem as manutenções que estão previstas para cada ano. Você vê que a maioria das manutenções está prevista para 2024 e tem uma aqui que está prevista para 2025 já, tá? Então aqui é o primeiro cadastro que a gente faz, o cadastro dos ativos, para a gente começar a gerir a manutenção deles. Uma vez que a gente cadastrou os ativos, nós vamos para o controle. No controle é onde a gente registra todas as manutenções que são feitas, tá? A gente vai registrar a data da manutenção, beleza? O mês é calculado automaticamente, tem o nome do ativo, beleza? O nome do ativo, o mesmo nome que você cadastrou aqui, tá? Um desses ativos que você cadastra aqui. E o tipo de manutenção.
Repara que nós temos três tipos de manutenção, tá? A manutenção preventiva é o que eu falei com você, o exemplo que eu dei do carro, que você de 1 em 1 ano leva na oficina, por mais que não tenha quebrado nada, tá? A manutenção preventiva é para você, de fato, prevenir que aconteça alguma coisa. Também existe a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é aquela que, depois que deu algum problema, você leva o equipamento para o conserto para que seja resolvido o problema. Então, por exemplo, vou continuar aqui no exemplo do carro, tá? Se um carro está andando na rua e de repente dá algum problema, o motor para, o vidro não fecha, a iluminação não funciona, alguma coisa do tipo, depois que tem algum problema você leva na oficina para ser feita a manutenção. Esse tipo de manutenção, que é feita depois que houve o problema, a gente chama de manutenção corretiva, tá? E também tem o terceiro tipo de manutenção aqui, que é a manutenção preditiva, tá? A preditiva é diferente da preventiva, tá? A preditiva, ela tá mais ou menos ali entre uma e outra, né? A manutenção preventiva a gente faz antes de dar problema, tá? De dar problema de verdade. E a corretiva a gente faz depois que já deu o problema absurdo. A preditiva a gente faz quando a gente tem algum indicativo de que vai dar problema. Então, por exemplo, você liga o seu carro está funcionando, mas aparece aqueles sinaizinhos na tela, sinal que tem algum problema no motor, um sinal que tem algum problema no sistema de frenagem, algum problema na parte elétrica, algum problema no airbag. Já tem alguma coisa te indicando que pode dar algum problema, que você pode ter algum problema, entendeu? Então, repara, não chegou a dar problema, porque se chegasse a dar problema seria manutenção corretiva, tá? Mas chegou a ter algum indicativo, algum sensor, alguma coisa te avisando que pode dar problema. Essa é a manutenção preditiva. Se você reparar, dessas manutenções, a gente só tem a frequência da manutenção preventiva, né? Apenas a manutenção preventiva tem uma frequência estipulada, de X em X dias. Porque a manutenção corretiva, você espera acontecer um problema, e a preditiva, você espera ter um indicativo de problema, tá bom? Então, esses são os três tipos de manutenção. Se você for pesquisar na literatura, existem ainda outros tipos de manutenção, né? Mas eu foquei nesses três aqui que são os principais. Para cada manutenção, nós temos um custo, tá? Então, geralmente a manutenção preventiva ela tem um custo menor. A corretiva costuma ter um custo muito maior, porque geralmente se deu algum problema você tem que trocar alguma peça, né? Você verifica aqui, você informa se a manutenção está agendada ou já foi realizada, e você informa se foi necessário fazer alguma peça ser substituída, tá? E por fim, a conclusão. Depois da manutenção, nós podemos ter três conclusões. Primeiro, que o ativo, né? Que o equipamento ele está apto para o serviço. Então foi lá, fez a manutenção, viu que está tudo certo, foi liberado, tá? Tem a conclusão, agendar outra manutenção, que é, você fez a manutenção, descobriu algum problema e vai ter que marcar uma outra manutenção para resolver esse problema. E por fim, direcionar para resgate, que é o famoso PT, né? O equipamento que teve algum problema, você levou lá e viu que não tinha solução, beleza? Essas aqui são as informações essenciais para a gente fazer uma gestão bacana de manutenção na nossa empresa. Eu montei também um resumo. E o que tem nesse resumo? Tá? Tem um quadro, né? Um quadro com a quantidade de manutenções que foram feitas para cada mês, tá? Então, por exemplo, em janeiro foi uma manutenção corretiva, outra preventiva, tá vendo? Em maio só teve uma preventiva. Se você for ver o total, foram 3 corretivas, 5 preventivas e 2 preditivas. E aí a gente também tem aqui as manutenções previstas para cada ano. Então, eu estou com o ano 2024 selecionado, eu tenho ainda todas essas manutenções aqui previstas para o ano 2024, tá? Tem a data que a gente vai fazer essas manutenções. Se você jogar para 2025, eu tenho uma manutenção já prevista para o ano 2025. Isso daqui é bom para o pessoal de manutenção da sua empresa já saber quando que vai ter manutenção sendo feita, beleza? E por fim, a gente chega nesse painel aqui. E esse painel tem o quê? Tem aquele quadro resumo, beleza? A gente junta as informações aqui de controle, dos ativos, do resumo mês e transforma em um painel que deixa mais visual, com gráficos. Você consegue perceber, olhando isso daqui, a evolução da quantidade de manutenções que é feita e principalmente nessa parte de análise aqui, você consegue ver, por exemplo, aonde está o maior volume de manutenções. Você vê aqui que o maior volume é preventivo. Você consegue ver também que a maioria das manutenções resulta em um veículo no ativo estar apto para o serviço, ou seja, na maioria das vezes
o ativo vai para manutenção e ele consegue ser utilizado ainda. Mas tem algumas vezes que ele precisa agendar outra manutenção e uma menor fração que o produto é direcionado para descarte, beleza? Então, toda a ideia dessa planilha aqui se resume em preencher os ativos e os controles e, a partir disso, fazer os resumos e o painel. Para montar essa planilha aqui, eu utilizei as principais informações, os principais indicadores que são utilizados na gestão da manutenção. Então, o tipo de manutenção, o custo da manutenção, se foi necessário substituir peças ou não, e o status, a conclusão do serviço. Mas caso no seu trabalho, no seu uso que você vai fazer dessa planilha, você precise de informações a mais ou até a menos, você pode sempre baixar a planilha e ir adicionando ou inserindo ou excluindo colunas aqui. Você pode adicionar cálculos, você pode adicionar outros gráficos e assim por diante. Então eu queria que desde agora você comentasse nesse vídeo "vou baixar". Se você for baixar essa planilha, se você for utilizar ela, comenta aqui embaixo "vou baixar". Porque se eu ver que vocês estão baixando a planilha, vocês estão utilizando ela, eu vou continuar produzindo vídeo no YouTube nesse formato, em que eu libero uma planilha prontinha para você baixar e utilizar. Tranquilo? Então, comenta aqui embaixo, "vou baixar", deixa logo o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!